Alô, galera, eu sou o Chico Mantuano, mentor, palestrante, sou também analista de perfil comportamental e aqui nós vamos começar com o programa Papo com o Chico. Então, qual a intenção desse programa? Trazer pessoas aqui que são meus mentorados, pessoas que já têm algum sucesso, que estão alcançando o topo e daqui para frente a intenção é cada vez mais alcançar o máximo que a gente pode fazer com o que a gente tem. Então, vamos nessa? Vamos em frente, como eu sempre falo. Eu estou aqui com a Paula e também estou aqui com a Ariel. São duas pessoas muito especiais que estão aqui comigo. E eles vão contar um pouquinho da história deles aqui e nós vamos começar esse bate-papo aqui com eles agora. E aí, Paula, como é que você está? Como é que são as coisas? Estou muito feliz de estar aqui, te agradecer por esse momento especial. Enquanto você estava fazendo essa pequena abertura aqui, eu lembrei do primeiro dia que eu tive contato com você, que foi no seu evento, né? Um dia para chamar de seu. E naquele dia que eu pisei, né, naquele recinto lá onde foi o evento, no auditório, né, eu olhei assim, eu falei, ainda vou estar mais assíduo ali, mais minha afinidade ali com o Chico, né? Eu conhecia muito pouco sobre você. Eu fui apresentada pela minha instrutora de meditação, né, a Sandra Rosenfeld, e ela que me levou, então, assim, conhecia muito pouco sobre você. E aí, sabe quando você entra no auditório, assim, e vem parece aquela mensagem, né? Você vai ainda ter uma conexão maior com o Chico Mantuano. E aí aquilo ficou na minha cabeça e, enfim, eu participei do evento, e aí, conforme você foi falando ali e tal, aquela coisa toda, começou a despertar em mim, sabe? Aquela coisa de que, poxa, você vai trabalhar com desenvolvimento pessoal, né? Quer dizer, eu já trabalho, né? Eu trabalho com yoga, com meditação, mas ir mais a fundo, sabe? E aí eu fiquei, você lá falando, palestrando, né? E falando para as pessoas, e eu imaginando assim, falou, poxa, será que um dia, de repente, eu vou, né? Conseguir também estar ali, de repente com o Chico, né? No palco. E aí, na outra edição, né, do Um Dia para Chamar de Seu, você me chamou, né, lá para eu dar um depoimento, já estava sendo a sua aluna lá, né, no curso, no Método Plenitude. Eu falei, gente, eu não acredito, sabe, porque meses atrás eu estava aqui, né, no auditório, sentada como uma convidada, e agora eu estou aqui, né, falando um pouquinho do que eu consegui até agora, o que eu conquistei. E hoje eu estou aqui fazendo um podcast com você. Que ótimo. É um prazer imenso. Você fez o Método Plenitude, você fez um dia para chamar de seu 4 e o 5, não é isso? Exatamente. Ah, legal. E você, Ariel? Conta alguma coisinha tua aí para a gente começar esse papo aqui. Cara, eu fui pego surpresa, estou muito feliz, de verdade, pelo convite. Eu tenho uma dívida de gratidão contigo para toda a vida, né? Uma dívida que eu espero pagar com a nossa amizade, nossa troca, né, nosso companheirismo e o pouco tempo que a gente teve no curso lá, no dia para chamar de seu, eu absorvi conteúdo assim que eu vou levar para a vida inteira e isso mudou minha mente, mudou meu jogo, mudou minha forma de pensar, de empreender. E, cara, eu sou muito grato. Sou grato por estar aqui, sou grato pela tua vida, grato por estar do lado da Paula, que é uma excelente profissional. Cara, vamos bater um papo aí. Beleza. O que mais assim, em vocês, o que mais chamou a atenção, qual foi a ficha que caiu mesmo, tanto no Dia para Chamar de Seu, depois no Método Plenitude, porque quando a gente vai fazer qualquer que seja a metodologia, a gente tem que querer, né? Essa é a primeira coisa que eu falo sempre. Se a pessoa não quiser, ela realmente não vai. E você sabe que isso, a autorresponsabilidade, é a primeira ficha que tem que cair para nós. Foi assim comigo. Eu fico muito à vontade de falar da metodologia que eu aplico, do jeito que eu fiz um dia para chamar de seu, como eu criei, tanto também como o Método Plenitude, que são coisas que eu aprendi, não aprendi do nada, eu não aprendi simplesmente, eu vivi isso. Então, eu tive uma transformação minha e, através dessa transformação, me veio a missão de transformar outras vidas. Então, é assim que a gente funciona, né? Por exemplo, se me perguntasse assim, hoje, né, dando uma dica para vocês, mais ou menos, o que foi a minha vida, o que foi para mim todo esse aprendizado, toda essa missão que eu acho que é divina que veio para mim. Tá? Essa missão que veio para mim,
primeira ficha que caiu foi realmente que nós somos responsáveis por tudo nosso. Nós somos nossos resultados e nós fazemos as nossas escolhas. Isso foi a primeira coisa que veio para mim, a primeira coisa que caiu a ficha foi essa. E a outra coisa que bateu muito forte em mim foi quando eu descobri o seguinte: para você chegar ao topo, você não tem que insistir, você tem que perseverar. E às vezes as pessoas fazem confusão entre insistir e perseverar, porque você pode insistir numa coisa diversas vezes, você vai ali, bate naquela parede de volta, bate para a parede de volta, e você acha que está alcançando alguma coisa, quando não é assim. Perseverar é difícil, é diferente de insistir. Perseverar é você contornar aquele buraco e chegar a algum lugar. Então, para você chegar ao topo, para você chegar ao teu objetivo, você não tem que insistir, você tem que perseverar. E desistir, nunca. Né? Então, isso aí foram duas coisas que marcaram muito, assim, nessa minha caminhada até aqui, que eu sou muito grato e muito feliz por isso. Com certeza. Para mim, foi muito importante, né, todo esse caminhar aí, porque eu consegui muitos resultados em muito pouco tempo. Né? Eu trabalho com meditação já há 3 anos, né, sou instrutora, e assim, a meditação sempre me deu um norte, né, na minha vida. Inclusive, eu conheci a meditação, comecei a praticar num momento muito difícil, né, pessoal da minha vida, e foi ela que foi me direcionando. E muito interessante foi que, embora com a meditação, que sempre, né, me ajudou muito, mas chegou a um ponto que eu percebi que eu precisava dar uma alavancada profissionalmente. Os próprios alunos, né, estavam ali comigo, estavam me exigindo, entre aspas, isso. Né, a forma como o aluno vai evoluindo ali no que ele quer alcançar, nos objetivos dele. E aí eu cheguei a um momento e falei, gente, eu tenho que, de repente, buscar algo, né, para eu poder também alavancar e ajudar esses meus alunos também a irem à frente. E aí, nesse período que estava acontecendo isso, eu conheci você lá no curso, né? E aí eu comecei a perceber o seguinte, que primeiro tinha que ser para mim, para depois ser para o outro. Perfeito. Né? Então eu comecei a olhar isso, eu falei, gente, o curso que eu me inscrevi, que eu vou fazer com o Chico, do Método Plenitude, não é para o outro, é para mim primeiro. E aí eu resolvi me abrir para essa situação. Porque até então, para mim, era muito difícil. Né? Eu sempre coloquei o outro na frente. Sim. Né? Eu sempre dava prioridade ao outro. E eu sempre ficava por último. Né? E aí, eu falei, começou tudo a mudar. Nesse momento que eu falei, não, peraí, é para mim. Então, eu preciso me abrir para esse momento. E as coisas foram acontecendo muito rápido. Então, para mim, o método Plenitude, né, a meditação foi o guia, né, mas o método Plenitude foi um processo de aceleramento. De aceleração aí um método de aceleração aí na minha vida. Então, os resultados vieram, né? E você sempre faz aquele resumo no início do nosso encontro, né? Todo de 15 em 15 dias, quando a gente está ali. Aí você pergunta, quais são os seus ganhos, né? O que você ganhou nesses 15 dias e tal. E eu sempre brinco, né? Eu falei, caramba, quantas fichas caíram? Você pergunta. Aí assim, Chico, tá caindo um monte de ficha que eu tô até me afogando no meio das fichas, né? É exatamente isso, porque muitas pessoas não entendem qual a rapidez que é isso, quando cai a ficha. Mas a pessoa tem que se abrir, entender exatamente o que você falou. Ninguém muda ninguém, ninguém muda a história de ninguém, sem mudar a sua primeiro. Né? Então, os nossos desafios, nos 11 pilares da nossa vida, acontecem todo dia. Mas como você encara esses desafios? Como esse modo? Todo mundo tem uma dor. Todo mundo tem uma dor familiar, ou com parentes, ou conjugal, ou com filhos, ou no teu intelectual, no teu profissional, no teu emocional, no teu profissional, no teu econômico, no teu servir, no teu espiritual. Todos nós temos alguma coisa, alguma dor, algum desafio que a gente tem que enfrentar. Só que esses desafios enfrentados de uma maneira que você saiba que você vai progredir naquilo e começa a dar um resultado muito rápido, porque está tudo dentro de nós. Nós somos seres perfeitos. Nós fomos criados perfeitos. Nós é que colocamos muitos obstáculos na nossa vida. Nós é que colocamos muitas coisas na nossa vida que nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para ter vida e abundância, não é assim? E muitas das vezes a gente pensa que a vida é abundância, né? Muitas pessoas pensam que é riqueza, é dinheiro. Não, não é nada disso.
A vida é abundância, você realmente aproveitar a vida, e como nós estamos batendo papo aqui até antes de começar aqui, que a gente está falando que a vida é muito rápida, né? E a vida é muito rápida mesmo. Ontem eu tinha 15 anos, estava vendo a Copa de 70 do lado do meu pai. Pronto, já revelei a minha idade. Vamos Do pular lado essa do meu parte. pai. E hoje eu já estou aqui. E foi ontem que eu tinha 15 anos, amanhã eu vou ter 100. É assim que funciona. E Ariel, como é que foi a tua entrada? Qual foi a ficha? O momento que te tocou? Falou assim, peraí, eu tenho que mudar de rumo agora. Esse rumo aqui não... Aí, alinhou. Como é que foi? É autorresponsabilidade, cara. Eu acho que é o pilar de todo mundo que entende, né, um pouco esse processo de mudança de mente, de alavancar a sua vida, ele vai esbarrar na autorresponsabilidade. E geralmente é a primeira coisa que você esbarra. Para mim foi isso. Eu entendi que existe uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade, né? Ou seja, às vezes as pessoas se culpam, meu pai fez isso, por isso que eu sou assim. Pô, o governo não contribui, tá, beleza, a culpa é do seu pai, a culpa é do governo, mas a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é nossa, é sua. Então, pessoas nascem, crescem, morrem, culpando, colocando a responsabilidade em outras, por aquilo que elas deviam ser responsáveis, né? Então, para mim, a chave foi a autorresponsabilidade. Quando eu entendi, falei assim, cara, não importa o que eu passei, não importa o que a minha família fez, meus pais fizeram, o que meus amigos fizeram, o que a empresa, o que o sócio, não importa. O que eu vou fazer? Qual é a minha responsabilidade nisso, entendeu? Então é isso, as pessoas se culpam outras e não tomam a responsabilidade para si. Então essa para mim foi a chave, assim, a autorresponsabilidade. Quando eu entendi que, cara, só depende de mim, mais ninguém. Não importa, o mundo tá explodindo. Mas se eu tiver focado, cara, eu vou chegar lá. E aí quando virou essa chave, qual foi teu ganho imediato, assim, Ariel? Qual foi, assim, os teus ganhos hoje? Se fosse uma sessão aqui agora, eu te perguntar assim, Ariel, quais são os teus ganhos hoje, desde que você começou comigo, que você foi num dia para chamar de seu, depois entrou no método Plenitude? Então, depois que eu absorvi essa autorresponsabilidade, aí foi uma conversa que a gente teve, né? Que para mim foi chave, né? Durante as sessões lá no método Plenitude, né? Que você falou sobre foco, né? Quando você esteve comigo, nós fizemos uma sessão sozinho individual. Né? Sim. E você falou uma coisa para mim ali que era o que eu precisava ouvir, que a gente quando tá no jogo, né, cara, você tá ali no meio da partida, você tá empreendendo e a empresa investe aqui, investe ali, você fala assim, caramba, eu preciso resolver isso, preciso investir nisso. E aí você falou assim, calma aí, cara. Enfim, né, a gente trocou e falou assim, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir esses objetivos, mas você precisa de foco, você tá sem foco. Aí, isso foi um soco, um tiro, assim. Falei assim... Foi uma martelada mesmo. Uma martelada, cara. E é uma coisa que... É o que eu falei, a gente não percebe, né, cara? Se você não tem um acompanhamento, se você não tem um mentor, cara, é muito mais difícil de você conseguir olhar todo o seu entorno e falar, cara, o caminho melhor é esse aqui. Então, nesse dia, e você nem sabe, eu gravei essa conversa, tem ela até hoje aqui, para um futuro. Quando você cara, é espião, ele botou lá, nem me mostrou, ele guardou para ele. Porque quando a gente teve a conversa, eu falei assim, cara, eu tinha alguma coisa me dizer isso, eu falei assim, cara, essa conversa vai mudar minha vida. Juro pra vocês, eu vou gravar isso, porque eu vou lembrar disso um dia. Depois eu te amo. Que legal. Que legal. E essa foi a frase que falou pra mim, falou assim, cara, com tudo que você me contou aqui, eu tenho a plena certeza que você vai ser rico. Mas você precisa de foco. E falei assim, cara, é isso. Depois disso... Cara, o negócio virou assim, quando eu peguei isso que você falou e eu apliquei imediatamente, cara, assim, faturamento da empresa triplicou, sabe? As coisas começaram a acontecer, equipes que era difícil, mão de obra, eu comecei a enxergar, mesmo sem ter concluído a questão do perfil comportamental, porque a gente vê sobre a PNL e fala assim, pô, você entende quem é a pessoa? Pô, se ela age assim, tem um motivo, tem uma história por trás dela. Isso. Então você consegue, pô, essa pessoa aqui, ela vai se dar melhor fazendo isso aqui dentro da empresa. Pô, essa pessoa tem esse perfil aqui. Então você consegue, né, ter uma luz e remanejar as coisas. Cara, e aí tudo muda. E aí tudo progride. Então, assim, melhora o faturamento, melhora a nossa inteligência emocional para lidar com problemas, né? Antes, falou assim, meu Deus, o cliente ligava, pô, tá acontecendo isso, meu Deus, mas tem outro. Calma, você faz isso, você começa a delegar, tua missão é essa, é isso aqui, e você foca no que é 20 dos 80, naquilo que traz resultado, né?
Então, assim, cara, mudou tudo. Isso é muito legal, Saberiel, você me falar isso aí, eu fico muito feliz, porque o grande ganho da gente, como mentor, né, quando a gente faz um trabalho de mentoria com alguém, quando a gente aplica o curso, um dia para chamar de seu, o grande ganho é esse retorno. Esse é o combustível de quem faz mentoria, né? Então a gente sempre procura melhorar. E você melhora espontaneamente à medida que você vai buscando mais conhecimento. Como é que você vai alcançar alta performance sem conhecimento? Como é que você vai alcançar alta performance sem saúde, né? Sem espiritualidade? Sem esses 3 pontos você não vai alcançar alta performance. E é isso que a gente direciona. Você falou em PNL, você veja bem, como é que é buscar o conhecimento. Eu tinha o coach integral sistêmico, a inteligência emocional, e aí eu comecei a acompanhar a PNL. E a PNL, eu via que o Tony Robbins usava muito a PNL, vi o livro do Tony Robbins, a gente começa a pesquisar, a ver, né? E aí, quando caiu a ficha da PNL, eu faço com o Isaac Santos, né? E aí, já sou master dele. Quando caiu, o que caiu mais na PNL para mim? Embora a gente tenha todo no coach integral sistêmico, como são nossas crenças, o significado. Que cada um significa a mesma coisa de um modo diferente. Essa é a parte principal da PNL para mim. Porque quando você entende que o mundo te ensinou aquilo, que aquilo você jogou, né, que se chama de mapa, que poderia ser chamado de crenças ou verdades absolutas, né? Então, e que você comunica aquilo com o mundo, você entende o seguinte, espera aí, se eu tenho esse significado, a pessoa, o outro, tem um significado diferente daquilo, porque o mundo que ele viveu foi diferente do meu. O que ele ouviu, o que ele sentiu, né? O gustativo, o olfativo, né? Então, o que acontece? Você começa a perceber o seguinte, espera aí, eu tenho que entender o outro, né? Eu tenho que entender o outro porque ele sentiu de maneira diferente, significou de maneira diferente. Ele tem, dentro da verdade dele absoluta, uma maneira diferente de agir. E aí, quando você entende que teu cérebro, de modo inconsciente, sempre age de modo positivo, aí você entende, está resolvido o assunto. A pessoa faz isso, às vezes uma mágoa que acontece com a pessoa, mas você tem que entender por que a outra pessoa significou aquilo, por que ela está te falando aquilo. E quando você percebe isso, o perdão é mais fácil, né? Tudo começa a cair de uma forma mais tranquila para você continuar perseverando. É muito mais fácil se relacionar com as pessoas. Se relacionar com as pessoas. Com o defeito das pessoas, porque você já não julga o instantâneo. A pessoa fez alguma coisa, essa pessoa... Não, você fala assim, alguma coisa na trajetória da vida dela está fazendo com que ela aja assim. E aí você consegue ser mais brando para poder ajudar, para poder entender, né? Sim, muito assim. É um processo aí também de compaixão com o outro, Sim. Que é muito importante, né? Se eu tivesse tido esse entendimento tempos atrás, de repente eu teria salvado, de repente, o meu casamento. Sim. Né? Porque eu tinha muito essa coisa de, né, vou mudar o outro. Uhum. Hoje eu sei que isso é impossível. Né? Então, tudo é o conhecimento. Né? Quando a gente se abre, né, para você até mesmo não só ter o conhecimento de alguma ciência, né, de algo, mas sobre si mesmo, tudo começa a mudar. E a questão não só da compaixão, mas também da autocompaixão é muito importante, porque se você pratica uma autocompaixão, como você falou no início do teu diálogo aí, né, dizendo que você se culpava, né, por algumas situações e tal, você não está dando conta, é importante que você observe essa culpa, né, e pratique mais autocompaixão, porque aí você começa a transformar, né, o senso de autocrítica numa autobondade. E tudo começa a fazer mais sentido, sabe? Você se abre, mas a vida parece que fica mais leve para você. Sim. Então, primeiro trabalhe essa autocompaixão, né, para depois você trabalhar a compaixão com o outro e ter relacionamentos mais saudáveis, melhores. Eu acho que é muito importante. Falando dessa questão da PNL, cara, teve um caso, pessoa da família que tem certos problemas para entender, para absorver algumas coisas, você conversa. E aí, numa dessas, assim, eu me irritei, cara, falei altíssimo, mas isso não é possível. Aí, essa pessoa falou assim,
Cara, entendi completamente o que quis dizer. E eu lembrei que agora, sabe por que que eu não consigo absorver as coisas? Você falou comigo, você gritou agora comigo. E você tá certo. Te dou razão, eu entendi. Eu entendi agora que eu só consigo absorver as coisas no grito. Porque minha mãe gritava comigo a vida inteira. Minha infância foi toda na base do grito. Então, quando as pessoas falam comigo de forma amorosa ou de forma branda, eu não consigo absorver. Algo dentro de mim só absorve quando as pessoas são ignorantes comigo. Eu falei assim, cara, olha só que loucura. E aí você consegue entender e, não, pô, mas vamos melhorar, vamos tratar. E você tem que botar uma parede nisso. Acabou. Isso aí. Daqui para frente, a tua família, teus filhos, a tua esposa, você tem que botar uma parede, porque senão você vai continuar. Ontem mesmo, é engraçado falar isso, ontem mesmo eu estava na recepção de um lugar e a pessoa falou assim, poxa, Chico, você atende tantas pessoas aqui, tem pessoas bonitas, pessoas... Na primeira, eu vejo assim, quando chega na primeira sessão, na mesma coisa, mas depois ela já sai mais ligada. Eu falei, olha só, tudo é o foco que a pessoa... quer chegar, onde ela quer chegar, né? Começa a cair as fichas, como a gente sempre fala, né? E aí ela falou assim, pô, eu acho que eu tenho um pensamento muito acelerado, eu sou muito ansiosa. E aí vem aquele negócio simples. Eu falei, sua mãe era ansiosa? Era. Pois é. Alguém falou para você assim, você é igualzinha a sua mãe, você é ansiosa. E você, para honrar a tua mãe, você se tornou ansiosa. Seu filho, meu filho é super ansioso. Pois é, quando é que você vai acabar com isso? Está na hora de botar a parede. Porque acontece o seguinte, a nossa história, a gente não muda. A gente ressignifica. Agora, mudar a história, nós não vamos mudar nunca. A nossa história é aquela. Agora, você pode ressignificar. E o que acontece com as nossas crenças ou com o significado que a gente que a gente dá às coisas, vem da nossa infância, geralmente. E geralmente até 12 anos, quando você só tem emocional, não tem muita cognitividade ainda, né? Então, é por aí que vem nossas crenças até hoje. Eu atendo pessoas com 50, 55 anos, por causa de uma coisa que foi lá, eu atendi uma pessoa que, por causa do aniversário dele, dessa pessoa, tá? A mãe levou ele, tinha um seresteiro, alguma coisa assim, falando sobre a morte. Quando tinha 10 anos, eu acho, a pessoa. E aí nós buscando, né, conversando com ele e falando sobre a morte. E aí ele, na hora do parabéns, ele chorou, porque para ele significou da seguinte maneira: caramba, a morte está aí e daqui a pouco meus pais não vão estar mais. E aí ele já não gostava mais de aniversário. Nós vamos descobrir por quê. Fomos lá buscar lá atrás. Ele já tem 50 e poucos anos. Fomos buscar lá atrás, que era nesse dia que ele teve lá e que ele chorou no parabéns, foi por causa disso. Foi porque ele significou a morte, aquilo veio para a cabeça dele, ele comunicou, né? A intenção positiva, fala, pô, é melhor ter medo da morte, porque assim eu fico me afastando do melhor ter medo do meu parabéns, não da morte, do meu parabéns, porque eu não cantando parabéns, eu não vou sentir essa dor da morte, porque isso estava nele. É fantástico isso. E você vê como é que é importante você ter esses conhecimentos, essas ferramentas, você começa a entender como a mente humana funciona. E aí fica tudo mais claro, né? E com a clareza que isso traz, né, você consegue, inclusive, ter mais foco para você conseguir ir à frente e tomar suas decisões mais assertivas. A maioria das pessoas, infelizmente, não vão ter acesso a todo esse conhecimento, né? Então, isso acaba se formando, como o pessoal diz no yoga, né? Névoas. E as névoas, elas encobrem, né? A mente, ela encobre a realidade. E aí você continua ali existindo, mas sem muito questionamento. Vai indo conforme vai com a manada, né? Vai indo junto. Vai numa estrada cheia de neblina. É uma estrada cheia de neblina mesmo, porque você vê bem, como é que você vai chegar sem ter clareza que você falou, onde você quer, se você não consegue enxergar dentro daquela neblina, daquela névoa que está ali? Para você chegar a algum lugar no teu futuro, você tem que enxergar. Por isso a visão extraordinária de futuro. E aí, Ariel, qual é a tua visão extraordinária de futuro? Pô. Fala aí, como é que tu já falou que triplicou o faturamento? Vamos lá. Então já tem que renovar a mentoria. Cara, assim, eu penso muito em trilhar esse caminho de ajudar pessoas. Sim. O processo que eu venho durante muitos anos
é um processo muito solitário. O início de uma jornada é muito difícil. A gente fala um pouco sobre isso. Porque às vezes tem certas coisas que você não sabe, que você tem dúvida e você fica assim, cara, como é que é? O que eu faço? E agora? Para onde eu vou? Entendeu? E aí você fica assim, pô, não tem. Aí você procura uma pessoa e a pessoa não tem tempo, não quer te auxiliar, não quer te ajudar. E você tem que ir, meu irmão, batalhando, gerando uma receita mínima para você investir em conhecimento. Aí você investe em conhecimento, absorve. Aí você resolve um problema. Investe em conhecimento, absorve. Resolve outro problema. Tem que investir em conhecimento. Isso é bem claro para você, Ariel? É, muito claro, muito claro. Então, meu desejo hoje é chegar a um ponto X em que eu consiga ajudar o máximo de pessoas possíveis, cara. Eu vejo muitas pessoas com esse problema, principalmente no problema no empreendedorismo em si, falta de inteligência emocional, cara. Donos de empresa, pequenos empresários que estão no início, que é muito difícil, e não tem inteligência emocional para lidar com dificuldade, para lidar com falta de grana, para lidar com falta de conhecimento. Então, eu penso, sim, ajudar essas pessoas, bolar um plano de ação e fazer o que a gente aprende. Porque, Ariel, veja bem, para a gente ajudar as outras pessoas, a gente tem que se fortalecer primeiro, né? Sim, é óbvio. E eu sempre penso nisso, né? Porque as pessoas falam, eu faço o máximo pelo outro. Mas o máximo pelo outro é dentro das tuas possibilidades, tá certo? Não. Então, quanto mais você for, mais você pode fazer pelo outro. Com certeza. Né? Com certeza. Então, é assim que vai. Mas você não falou o que você faz na tua vida. Até agora nós estamos aqui, mas você não falou o que você faz. Aproveita aí, pô, e fala fazer o que jabá, você né? O jabá. Abre o jogo, o que você faz. Então, eu trabalhei a vida inteira com o meio ambiente, né? Comecei lá como auxiliar de projetos, gestor de projetos, e fui parar hoje na parte de tratamento de água. Então, hoje eu tenho eu tenho dois negócios, né, que andam paralelo. Eu tenho aqui no Rio uma empresa de tratamento de água, onde a gente gera redução de gastos para grandes, médios ou pequenos empreendimentos ou até residências. Então, por exemplo, se tem algum restaurante ou tem algum condomínio que tem sérios problemas de abastecimento com a da rede pública, não abastece todos os dias ou não abastece dia nenhum, então a gente traz essa solução, a gente perfura um poço profundo, monta uma estação de tratamento de água e fornece água para esses clientes. Quando tem abastecimento, a gente reduz o custo, né, porque é muito alto da concessionária, e quando não tem, a gente traz essa solução de passar a ter água potável para esse... O que os clientes falam para você, Ariel, depois que você faz esse trabalho? Cara, a melhor parte. Sim, independente de valores, independente do retorno que dá, a melhor parte é tu ouvir do cara falando assim, pô, você mudou minha vida, cara. Cara, ouvir isso não tem preço. Não. Cara, anos e anos, pô, eu fiz um trabalho em Nova Iguaçu, o cara falou assim, cara, eu tô há 15 anos sofrendo com água na minha vida. Há 15 anos, você transformou minha vida. Porque a concessionária não fornece, o governo não faz nada, políticos não faz nada. Eu perfurei 16 poços aqui no meu terreno, na minha propriedade, 16 poços, todas com água contaminada, água ferruginosa. E aí eu montei uma estação de tratamento pro cara lá. Cara, o cara me abraçou, falou, pô, você mudou minha vida, cara. Vou esquecer de você nunca mais. Candidatar já. Que legal. Então, que assim, bacana, isso legal. é prazeroso demais. E tem a parte de marketing, né? E agora, voltando, você vê só o seguinte. Então, quando nós fizemos aquele dia, aquela sessão de mentoria, quando eu falei para você precisa de foco. Sim. Quando você começou a focar nisso, cara, mudou. Quando você começou a focar com a tua expertise, com tudo que você sabe fazer, olha como é que você falou que ia fazer mais pelos outros. Sim. Você já está fazendo. Sim. E vai fazer muito mais ainda. E vai ser prazeroso para você em todos os pilares. Sim, o financeiro, o profissional. Né? É o resultado, né? É o resultado. É a consequência do bem que você faz. É como falam, o trabalho devolve, né? Então, cara... E o que a Paula falou, isso é a clareza. Isso é a clareza. Então, se hoje você tem a clareza, você está no caminho certo. Com certeza. E que a gente não pode parar no meio do caminho. Né? E a Paula também trabalha com yoga, né, Paula? Como é que tá teu... Isso, trabalho com yoga, meditação, né? Fiz também o curso do Isaac, de PNL. E graças ao Chico, estou fazendo uma pós-graduação agora, né, pela PUC, em Mindfulness, né, Neurociência e Psicologia Positiva. E estou nesse caminho do desenvolvimento pessoal. Eu sou publicitária, né, trabalhei muito tempo no meio corporativo.
e mudei da água para o vinho. Ah, que legal. Então agora eu estou empreendendo no ramo de bem-estar. Assim como o Ariel, eu também tenho o objetivo, né, de atender e ajudar principalmente, não só atender, mas ajudar ao máximo de pessoas possíveis, porque assim como ocorreu essa transformação maravilhosa na minha vida, e hoje eu posso dizer, né, com convicção que eu me conheço muito melhor e eu sei aquilo que eu quero e o que eu não quero. Isso traz para mim uma felicidade muito grande, né? E ajudar essas pessoas, inclusive, também a se autoconhecerem, né? Para que elas possam também encontrar o verdadeiro propósito delas, para que elas possam ser mais felizes. Tem muitas pessoas que me procuram para fazer aula de meditação e no meio do caminho elas descobrem que tudo aquilo que elas estavam vivendo não estava sendo de acordo com a natureza delas. Então, eu tenho alunos que, inclusive, largaram profissão, né, até mesmo de ser concursado, funcionário público, e foram fazer outras coisas, trabalhar com artes, trabalhar como guia de turismo. Então, assim, e como você falou, aquela coisa, né, de a pessoa te agradecer, isso não tem preço, né? Isso é o que alimenta o nosso trabalho. Então, quando você tira uma pessoa ali, consegue ajudar ela a sair de um processo de depressão, a pessoa se encontrar na vida, né, encontrar o seu propósito, conseguir fechar ciclos, né, que estavam ali, de repente, há muito tempo, né, na vida dela, ruminando, e a pessoa às vezes não tinha coragem de fechar aquele ciclo, né, pessoas que às vezes te procuram somente para ter um autoconhecimento, para buscar ser uma pessoa melhor, né, se de repente mais espiritualizada. Enfim, né, um dos meus sonhos, né, seria, de repente, fazer com que essas pessoas que nos procuram, né, em desenvolvimento pessoal não deixassem chegar ao ponto que elas deixam, sabe? Eu acho que até isso é meio cultural, né? A gente aqui no Ocidente, a gente só procura algum tipo de ajuda quando a gente já está, né, ao ponto de não saber mais o que fazer. A maioria das vezes é assim mesmo. Eu de profissão, eu sou economista, né? Eu estou na área de exata. Né? E realmente, quando eu comecei a trabalhar com auditoria, depois de ter sido. Eu comecei minha vida de trás para frente, né? Quando eu tinha 23 anos, já tinha 80. Tinha uma responsabilidade de 80 anos. Então, minha família tinha indústria, eu trabalhava como diretor financeiro, né? E aí, nessa época, eu aprendi muita coisa, né? E hoje eu entendo por que eu tive que passar por aquilo tudo. Tudo tem um porquê, né? Tudo vem. E também aprendi o que você falou aí do sonho, né? Porque o sonho não tem limite, né? E quem não sonha, né? Quem não sonha com uma coisa boa, quem não sonha com onde quer chegar, não tem uma meta definida. E quando você não tem uma meta definida, palpável, alcançável, você realmente não vai a lugar nenhum, né? Tanto é que tem vários estudos dizendo que o cérebro apodrece e tem muitas doenças depois quando a pessoa chega a uma certa idade, porque geralmente acordam sem saber o que vão fazer, não tem um objetivo na vida, não sabe o que vão fazer no dia seguinte, né? Então, isso tudo vem corroborar com o que você está falando. Então, assim, vocês sabem que eu tenho o Pedrão, eu tenho 4 filhos, né, e tenho o Pedrão. O Pedrão, por exemplo, ele é o meu professor de vida, com as limitações dele. Por quê? Porque nada é mais autêntico do que o Pedro. Então, se o Pedro vier aqui fazer um vídeo, que muita gente tem problema de fazer vídeo, de gravar uma história, o Pedro faria 20 histórias tranquilamente, porque é autêntico. Então, tem muitas histórias do Pedro, muitas histórias legais, e essa autenticidade do Pedro, e o Pedro é um vencedor, né? Porque o Pedro, quando nasceu, tinha várias limitações, né? E ele foi vencendo uma a uma, com esse amor imenso que ele tem, né? Com esse amor incondicional que ele tem pelas pessoas. Ele transformou a vida da minha família toda, né? E isso é dele, né? Então, o Pedrão na minha vida, quando o Pedro era bem novo, a gente foi descobrir as limitações dele. Quando ele nasceu, já nasceu com alguns probleminhas, como dilatação pelocalicial, teve que fazer 3 cirurgias com 6 meses. Dilatação pelocalicial, demorei algum tempo para aprender a falar de dilatação pelocalicial. Exatamente. Mas é um inchaço nos 2 rins, e geralmente as crianças que têm isso nem
duram muito tempo, né? Mas nós fomos, graças a Deus, fomos muito bem atendidos. E o Pedro, quando era pequeno, deu um livro para Ellen, o Pedro tinha 1 ano e pouco, no Dia das Mães. E esse livro era de histórias de mães com filhos especiais, né? E então tem uma história que a gente grava até hoje, que a gente guardou com muito carinho e que representa exatamente o que é o Pedro. E a gente significou isso de uma maneira diferente, porque não adianta a gente querer buscar culpados uma coisa que já aconteceu, tá certo? Então, esse negócio de culpar alguém, porque não, tudo bem, aconteceu, né? Tinha que ser assim, e tudo bem, faltou oxigenação no cérebro dele, queimou alguns neurônios, e tem algumas limitações. E essa história é o seguinte, de mães que têm filhos especiais, é que quando a mãe vai ter o filho, é como se ela fosse fazer a viagem da vida dela. Então, essa viagem da vida dela, ela começa a se preparar, vamos supor que o sonho dela fosse ir para Paris. Então, ela começa a se preparar com a gastronomia, começa a estudar um pouco mais da língua, né? Começa a ver a Torre Eiffel, vou visitar o Louvre, né? E aí, na hora, resumindo a história, na hora quando vai para o hospital, como se ela estivesse pegando o avião para ir para Paris, que é o sonho da vida dela, né? Então, ela está indo para Paris. Só que quando chega na viagem, que é a hora que ela está no hospital, na maternidade, quando o filho nasce, é como se o avião estivesse pousando, e aí a aeromoça fala, bem-vindos à Holanda. Aí a mãe fala, eu não comprei passagem para a Holanda, minha passagem foi para Paris. E a mãe fica revoltada, né, como todos ficam revoltados, não, peraí. E a mãe fala, minhas amigas foram para Paris, tudo que eu sonhava é para Paris, agora você vem me dizer que eu estou descendo na Holanda. Mas aí você tem a opção, quando você desce na Holanda, você tem os moinhos, você tem as tulipas, a Holanda também é lindíssima. Aí você tem a opção de ficar reclamando ou de realmente ressignificar isso e começar daqui a pouco a ver que a Holanda, ela pode não ser igual a Paris, pode não ter a mesma luz que Paris, mas ela é tão grandiosa ou mais grandiosa do que Paris. Então, Pedro é a nossa Holanda. É assim que a gente significou o Pedro até hoje. Pô, top demais. E com certeza vocês têm uma joia dentro de casa, porque aprender com o Pedro, com certeza, né, vale muito mais do que, de repente, você pegar um livro, de repente, de autoajuda para ler, né? Então, assim, você tem ali um ser, né, que vai muito, a meu ver, vai muito mais além do que um filho, né? Um ser ali de luz especial, que está ali com vocês, que veio com certeza trazer muitos ensinamentos, muitas lições. E ele transborda tanto esse amor, e ele tem a missão dele também, como cada um de nós tem a nossa missão, né? Quando a gente descobre a nossa missão, que é o mais bonito de tudo, né? Eu fui descobrir a missão quando eu comecei a fazer essa metodologia toda, essa mentoria toda, descobri qual é a minha missão de vida, sou muito feliz por causa disso. E o Pedro tem a sua missão, que é também transformar a vida, né? O testemunho do Pedro, quando a gente vai testemunho em alguns lugares, que chama a gente para dar nosso testemunho, modifica muita gente, porque, infelizmente, existe uma estatística muito triste, que 50% dos homens abandonam as mulheres, num caso desse, né? E quando os dois não abandonam. Então, essa parte é muito chocante para a gente. E quantas pessoas, depois que a gente faz uma palestra, que a gente dá o nosso testemunho, vem falar, pô, teve uma pessoa que chegou, foi num lugar na Taquara, tem alguns anos isso, e nós levamos o Pedro, e depois o Pedro no final, eu apresento o Pedro no final e ele faz o que ele quiser, né? A gente não fala o Pedro, não ensaia Pedro. Só que nesse dia ele chegou, não sei porquê, são os mistérios, né? E ele chegou e se ajoelhou no final. Ele se ajoelhou e falou, Deus abençoe vocês. Olha. Que doideira. E quando ele falou isso, depois no final veio uma mãe abraçar, chorando a mim, a Ellen, e falou assim, eu tenho um filho parecido com o teu, que há 5 anos eu larguei com a minha tia, mas amanhã eu vou apanhar ele de volta. Caramba. Então isso aí não tem preço. Isso aí não tem valor. Acho que a pessoa que passa por essa vida e não
faz diferença na vida de uma pessoa sequer, cara, não faz sentido. Eu acho que um dos sentidos da vida é você transformar a vida de alguém, cara. Pô, isso e não com tem o tempo, preço, Chico, cara. você vai até observando que tudo faz sentido, né? Tudo faz Hoje, sentido. com certeza, você, Ellen, já sabem, né? Realmente qual é o propósito de vocês aqui nesse plano, né? O que vocês vieram aqui, por que os dois estão juntos nessa, né? O porquê o Pedro está junto. E vocês hoje são um exemplo de família, né? Para outras famílias, né? E até para os outros realmente verem, caramba, né? É um exemplo. E os irmãos Né? do Pedro, né? Adoram o Pedro. Brigam, disputam pelo cada centímetro pelos três, né? Então, isso é muito legal para a gente. E isso aí faz a gente crescer. O Pedro faz a gente crescer. Então, esses desafios na vida é aquele negócio que nós falamos do ressignificar. Você não muda essa história, mas você ressignifica. Então, você pega essa coisa que parecia ruim, nessa situação que parecia ruim, e transforma ela na melhor coisa da sua vida. E é assim que você se ressignifica, né, as coisas. Porque tem muita gente, e como atendo bastante pessoas, graças a Deus, que chegam para mim e falam assim, não, porque eu tive um problema sério, principalmente que já teve um primeiro casamento, que eu também tive, né, mas não tive nenhum problema, graças a Deus. E eu tive um problema sério, pô, e aquele cara... Isso falou uma mulher falando para mim, como poderia ser o contrário, né? Mas no caso, pô, e tal, mas vem cá, só teve momento ruim na sua vida com ele? Porque se só tivesse um momento ruim, você não teria ficado com essa pessoa, não é verdade? E aí eu falei assim, o que você mais ama da tua vida? São minhas duas filhas, são as tuas duas filhas. E como é que você tem essas duas filhas sem ter esse relacionamento? Será que você teria? Você consegue? Porque quando você tem filha, né? Você não tem, Ariel, está chegando. Está chegando. E eu tenho 4. Então, assim, o filho é tão fantástico que, por exemplo, eu não consigo me ver sem meus filhos. Eu não vejo minha vida, eu não consigo enxergar minha vida antes dos meus filhos, entendeu? Para mim, meus filhos sempre existiram comigo. Sempre estiveram junto comigo, né? Então, esse amor que eu tenho por eles por mim, né? Essa troca que é muito importante, eu não consigo me ver diferente disso. E aí caiu a ficha da pessoa, tanto é que quando teve uma oportunidade de fazer uma carta do perdão, ela falou para mim, eu fiz essa carta do perdão para o meu ex-marido, né? Porque, na verdade, quando você perdoa você. Exatamente. Você não está perdendo o outro. Essa vantagem vem toda para você, né? Então, é assim. E aí, Paulo, uma coisa que eu queria te perguntar, dos pilares, dos 11 pilares que a gente fala tanto. E você falou uma coisa muito importante ainda agora, que você falou assim, eu consegui identificar, consegui saber quem eu sou. E a base da pirâmide, né? Como você sabe, né? É aquele negócio assim, eu vou ter tudo que eu sou capaz de fazer, né? Então, mas você vai ter tudo que você é capaz de fazer se você for, porque é a base da pirâmide. Então, eu sou. Aí, quando você descobriu eu sou, aí qual foi o pilar que caiu? Falou assim, bom, eu sou agora, eu vou fazer essa base ficar sólida para eu fazer e depois ter, não é isso? Qual foi a ficha que caiu para você nisso? A minha espiritualidade. Não sei se por conta de eu trabalhar com meditação, né? Então, eu estou, querendo ou não, o tempo inteiro ali, né? Nas minhas consultorias, nas minhas aulas, estou ali trabalhando, a gente chama, né, o chakra da intuição, que é o Ajna Chakra, que é esse ponto aqui entre as sobrancelhas. Então, está sempre ativo, né? Então, você está ali sempre trabalhando, e é uma conexão de energia nisso tudo. Então, Chico, primeiro ponto, eu estava perdida, né, inicialmente, e quando eu entrei para fazer o método, eu já tinha alguns direcionamentos para a minha vida, só que eu não conseguia ir à frente, sabe? Não conseguia avançar. E aí eu entrei para fazer o método Plenitude, você começou lá com as aulas e falando sobre os pilares e tudo, mas quando eu comecei, no início do curso ali, algo ainda me travava. E aí foi que a ficha virou para mim, foi quando um dia eu
olhando foi uma reportagem, se eu não me engano, na internet, dizendo sobre o aumento de pessoas ansiosas e depressivas, né, no pós-pandemia. E aí me veio aquela voz, assim, por isso que eu digo que foi com a espiritualidade, dizendo assim, como é que você pode ajudar mais essas pessoas? O que mais você tá esperando acontecer? Né? Você já tem uma formação, né? Está agora tendo aí um mentor de peso. O que é que está te faltando? Por que você não vai à frente? E aí, isso foi durante a semana, e aí no sábado a gente teve um nosso encontro, acho que foi na segunda ou terceira aula, se não me engano, e você estava falando sobre metas nesse nosso encontro. Né? E aí foi que virou a ficha caiu, né? Entendeu que você tem que ter uma meta específica. Ter clara. metas, colocar no papel, coisa que para mim era muito difícil, ficava muito no mental, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, daqui a pouco, né? Esquecia, não fazia, né? Então, assim, eu acabei com essa questão, né? De ter a dificuldade de colocar no papel, graças ao método Plenitude, e a partir disso é que as coisas começaram a ficar mais claras para mim. E aí eu consegui colocar mais foco naquilo que... O autoconhecimento. Um autoconhecimento puro. Né? Mas eu precisei desse puxão de orelha, né? Tipo, o que está te faltando para você ir à frente? Sim. Porque você tem tudo. Sabe? Não é isso, Ariel? Não é isso, Ariel? Verdade. Não é isso? Você também faz assim com você? É muito parecido com a Paula. Um pilar levou a essa questão das metas. Assim, pilares que eu tinha mais dificuldade, e no método Plenitude isso eu despertei e eu comecei a trabalhar isso. Primeiro foi um pilar da familiar, né? Porque depois que eu casei, tive alguns atritos e tal no início do casamento, e depois casei, fui morar distante e me afastei muito. E sempre fazia falta, né, cara? Pô, eu tinha um relacionamento muito próximo com meus irmãos, com toda a família. E depois, quando você vai trabalhando ali, né, os pilares, pô, opa, calma aí, vamos subir esse pilar aqui, vamos trabalhar. Teve a agenda da vida extraordinária e eu comecei a trabalhar, né? Falei, pô, vou pontilhar isso aqui, pô, preciso fazer essa tarefa. Esse horário aqui, pô, vou dar uma ligadinha. Pô, como é que você tá? Cara, não custa nada. É um negócio de 2 minutos. Você fala assim, pô, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Pô, te amo, saudade de você. Acabou. Isso, pô, muda, cara. Então, você começa a melhorar. Então, isso foi fundamental para o meu pilar familiar, né? E o pilar financeiro. Eu entrei no método Plenitude focado, né, na empresa, focado em negócio, né? E sabia que eu poderia, com inteligência emocional, avançar, né? E quando você falou sobre metas, eu falei assim, cara, aí que bambiei. Eu falei assim, pô, meta, que eu vou... Onde você quer chegar? Pô, beleza, posso chegar em vários lugares. Sempre o meta para mim sempre foi assim, pô, eu posso ter milhões, mas tá, qual é a meta de curto, médio e longo prazo? E isso faz muita diferença, cara. Foi até na primeira aula que a gente falou da Porsche lá, eu falei, pô, não sei, mas beleza, eu posso ter uma Porsche, mas eu tenho que já batalhar, juntar grana para ela, ou eu posso ir para um, sei lá, para um CRV, depois para um, tá entendendo? Então, ter metas claras, cara, faz toda a diferença. E palpáveis, exatamente. Quando você me chamou lá, aquilo foi uma sinuca de bico que você me botou no dia para chamar de seu. Quando você falou, quero saber as suas metas. Ah, beleza, eu tenho meta de chegar a X clientes, tá, mas o que você vai fazer para isso? Qual é a sua meta de curto, médio e longo prazo? Eu falei, caraca, Chico, na frente de todo mundo. Não defini ainda, mas vamos lá, eu pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo. Porque a meta tem que ser muito específica, né? Tem que ser muito específica. Porque as pessoas vão falar assim, qual é a sua meta? Ah, minha meta é ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro não é meta. Entendeu? Qual o valor que você quer chegar? Quando você quer chegar? Qual a data que você quer chegar? E aquele negócio que eu falo muito, porque você tem as tarefas para fazer, é uma coisa que eu ensino, a dica de $1 milhão, você já sabe, é o seguinte, você tem que fazer reunião com você mesmo. Pelo menos de 15 em 15 dias. Isso te leva ao autoconhecimento. Como é que é essa reunião? Marca na tua agenda como se fosse reunião para alguém, sem celular. Eu faço minhas reuniões na Livraria Travessa, comigo mesmo. Sento lá em cima, tem uma poltroninha na Livraria Travessa, no Barra Shopping ali em cima, muito legal. Uma poltroninha que eu fico com aquele sossego ali, pego o meu bloquinho,
e vou anotando. Simplesmente o seguinte, o que eu fiz para alcançar a minha tarefa dessa semana, para alcançar a minha meta lá no final do ano? O que eu deixei de fazer? Por que eu deixei de fazer? Pô, não está dando certo isso? Como é que eu vou alinhar isso de um modo diferente? Isso tudo faz parte de você chegar à meta que você quer alcançar. De repente você está no caminho que não é aquele caminho. E outra coisa, dentro disso, quando você quer uma meta, você está visando alguma coisa na tua área. Quem é o bom da tua área? Mas esse bom da tua área, os princípios e valores dele se alinham com teus princípios e valores? O que você está enxergando nessa pessoa realmente você está tirando proveito daquilo que você quer? Qual é o teu contágio social? Com quem você está vivendo? Essa troca, que o Paulo Vieira fala muito em mudança de mesa, é fundamental. É fundamental. É uma coisa tão básica que às vezes a gente está tão perto da gente, a gente não enxerga. Mas é fundamental. Como é que você vai alcançar alguma coisa com as mesmas amizades que durante 20 anos você não te levaram a nada? Você está na mesma mesa com as mesmas pessoas. Tá? Tem uma outra pessoa que deu um testemunho até no dia para chamar de seu, que eu nem foi surpresa para mim, que ele até chegado a mim, e ele falou, não, eu parei de beber, eu parei de tudo, agora estou focado em outra atividade, estou progredindo, porque eu mudei de mesa. E ele falou assim, num dia para chamar de seu anterior, eu vi isso aqui, foquei e agora estou alcançando meus objetivos. Sem mudar de mesa, sem você buscar conhecimento com outras pessoas, você não chega a lugar nenhum. Eu gosto de dizer que a gente tem que ser o mais burro do nosso ciclo. Porque, cara, se você, do ciclo, é o que só agrega, né? Te sugam. Só te sugam. Então você não tem para onde mais ir. Não Agora, quando você é o mais burro da roda que você participa, cara, você vai evoluir. E aí você passa por uma outra conhecimento, roda. você vai buscando mais conhecimento. Exatamente. É claro, e é isso que a gente tem que buscar, porque muitas pessoas também são viciadas em fazer curso. Isso é outra coisa também que é importante. São viciadas em fazer curso. Acabou um curso, faz outro curso, mas não põe em prática. Então tudo bem, é só para ter curso na parede, tá? Vai ficar bonita a parede, vai ficar bonito, cheio de diplomas, de quadros, com teu... Mas o que vai adiantar isso se você não bota em prática? Você tem que colocar em prática. Né? E isso tudo vem de quê? Vem da sua reunião com você mesmo para saber como é que você vai colocar isso em prática. Marca a reunião, alinha a reunião. Né? Dentro da reunião que você faz com você mesmo, sem celular. Outra coisa é o celular. Né? Você, de manhã, você já viu, se você pegar o celular de manhã, você não fica menos de 1 hora com o celular. Se você pegar o celular quando você acordar, você não fica menos de 1 hora no celular. Quanto é que vale isso? Uma vez eu escutei num curso, acho que foi o próprio Zé André que falou, num jogo de futebol que você vai ao Maracanã, não é que você não vá ao jogo de futebol, mas qual é o tempo que você gasta nesse jogo de futebol? Um jogo de futebol começando às 4 horas da tarde, vamos dizer assim. Você, meio-dia, você já não faz mais nada. Você vai para lá. Aí você passou 2 horas do jogo, já são 6 horas da tarde. Até você voltar em casa, 8 horas da noite. Então foi de meio-dia às 8, você gastou com jogo de futebol. Uma vez ou outra você fazer isso, tudo bem. Mas só que tem gente que é viciada em jogo de futebol. Então tem o jogo do time naquele dia, e aí ele não faz nada o dia inteiro visando o jogo. É como aquele negócio da sexta-feira. Ah, pô, eu tô doido para chegar sexta-feira. Está na segunda-feira ainda. Eu tô doido para chegar sexta-feira. Mas peraí, tá doido para chegar sexta-feira? O que você vai fazer durante esse período até sexta-feira? Vai ficar torcendo só para chegar sexta-feira? A gente cresce de segunda a sexta. Né? E aí, a dica também para esse é o seguinte, o que você faz na sexta-feira que você pode transferir para a segunda? Né? Ah, não, pode. Acho que dá para ser feliz todo dia. Sim. Não é? Dá para ser feliz todo dia. A gente tem que ir vislumbrando ali o caminho, né? O dia a dia, sabe? E não esperar chegar na sexta-feira para ser feliz. Né? E aí vem sexta, sábado, domingo, né? Chega segunda-feira, aí vem aquela
tristeza, aquela coisa, ai, da segunda-feira, aquela falta de motivação. Não, a vida está aí para ser vivida, então a gente tem que ser feliz todo dia. Né? E a gratidão? A gratidão é o ponto-chave para você ser feliz, né? E as pessoas às vezes falam, vou alcançar o sucesso para ser feliz. Você não vai alcançar o sucesso para ser feliz. Você vai ter a gratidão para alcançar a felicidade, para você alcançar o sucesso. Esse é o caminho. Não adianta, você pode alcançar o sucesso. Eu conheci muita gente com muito dinheiro, bons empresários, que não eram felizes. E a vida passa, né? A vida passa rapidamente, né? E aí você fica, porque tem o sujeito grato, o não grato e o ingrato. E aí tem uma historinha muito legal sobre isso, né? Porque o sujeito grato, ele vai ser feliz, né? O ingrato, e o sujeito grato é aquele que te agradece, que se põe à disposição, que fica feliz quando se faz alguma coisa. Tem o ingrato, que é aquele que você vai, por exemplo, o cara está passando fome, você vai e compra uma comida, entrega lá para o cara pode não te pedir nada. Para que você está me trazendo essa comida aqui? Essa marca de arroz? Para que você me trouxe isso aqui? Essa estava na promoção? Nada. Esse é o ingrato. Tudo bem. Agora tem o não grato. Esse é o pior, porque está em cima do muro. E aí tem uma historinha assim, que estava Jesus Cristo e os anjinhos de um lado, e estava o diabo com os diabinhos do outro lado. E o cara está em cima do muro. O cara não é grato nem ingrato. O cara está não grato, está em cima do muro. E aí os anjinhos estavam falando para ele assim, rapaz, vem para cá, aqui, olha só que beleza esse paraíso aqui, esse gramado todo, aqui, aqui tem vida e abundância aqui do lado de cá, né, no outro plano, né? Aqui tem tudo que você quer de melhor e tal. E os diabinhos falando para o diabo, o diabo, vem cá, os caras estavam fazendo mau marketing lá, para ir lá para o céu, e você está aqui, não fazendo nada. E o diabo simplesmente fala para ele o seguinte, olha só, não precisa se preocupar, esse cara vai vir para cá. Ele está em cima do muro, ele não sabe o que ele quer. Né? E uma vez eu vi uma palestra, sabe? E ontem até conversei isso com uma mentorada minha, que as pessoas falam assim, mas o diabo... E até tem o Mais Esperto que o Diabo, né? Que é um livro sensacional, né? Da entrevista com o diabo, do Mais Esperto que o Diabo. E aí eu estava falando ontem, você quer conhecer o diabo? Você olha no espelho. Porque tem você. Ou você está pensando que o diabo vai aparecer com um rabinho na ponta? Não, o diabo está dentro de nós. Está tudo dentro de nós, é só você olhar no espelho. Todo mundo tem a sua versão, né? E você desperta aquela versão que você alimenta, né? Exatamente. E a espiritualidade vem muito disso, né? Cada um tem o seu Deus, eu respeito o Deus de cada um, o universo, seja tudo que foi levado para o amor, né? Não existe coisa mais forte que o amor, né? A maior força do universo é o amor. Então, o que acontece? Você, quando traz esse amor dentro de você, essa espiritualidade dentro de você, você transborda. Você transborda para quem está ao teu redor. E quando você transborda para quem está ao teu redor, tudo fica naquele roda-moinho em você, porque o amor está ali circulando dentro de você. Então, eu falo assim, você vê bem, eu sou cristão, né? Então, Jesus Cristo é o máximo para mim. Né? Eu sendo cristão, o exemplo todo dele, mas eu vejo que as pessoas às vezes querem um milagre, vão em busca do milagre e não do exemplo de Jesus Cristo. Né? Então, o que Jesus Cristo veio fazer aqui? O que está lá nas parábolas dele? Presta atenção nas parábolas, lê as parábolas, o que está escrito, o que ele veio fazer? Se tu pode fazer tanto mais que eu, se ele falou isso, como homem, nós podemos fazer. Seguindo o quê? Seguindo o exemplo, a estrada que ele deu. Né? E você vê o quanto ele sofreu, mas ele não abandonou a missão dele. Ele foi até o final. Foi traído por todos os discípulos, cabeçudos, ele foi até o final porque ele tinha aquela missão para cumprir. E cada um de nós tem essa missão para cumprir. Hoje, se eu te perguntar qual a tua missão, Ariel, assim, para você cumprir, qual a tua visão extraordinária de futuro que você tocou, eu sei que você vai voar, assim como a Paula também. Qual seria, assim, a tua visão extraordinária de futuro hoje? Que você enxerga com bastante nitidez para você. Cara, transformar o máximo de vidas que eu puder. Essa é a minha maior missão hoje. Minha visão extraordinária de futuro é
transformar pessoas, vida de pessoas, porque eu, sabendo que transformando vidas, isso vai retornar de alguma forma, sem eu buscar essa intenção, mas o trabalho devolve. Eu vi uma vez uma frase que fala, se quer ganhar 1 milhão, transforma a vida de 1 milhão de pessoas. Então, a minha meta é isso, é continuar transformando vidas através do meu trabalho, mudando a realidade de famílias, e isso, consequentemente, vai me ajudar a alcançar meus objetivos. E no teu profissional, o que você vai me dizer? No meu profissional, o que você quer saber? Eu quero saber, no teu profissional, qual a tua visão extraordinária de futuro no teu profissional? Cara, ser o maior possível. Mas isso não é meta, né? Não é meta. Essa parte você corta. Cara, assim, eu tenho 2 negócios, então, assim, para a empresa voltada para o marketing, a gente quer ser a maior empresa de marketing de turismo, né, de Balneário Camboriú. A gente tem lutado para isso, ali, principalmente em Balneário Camboriú, mas toda Santa Catarina. E aqui, cara, eu tenho projeto para... Aqui a gente tem algumas regiões, né, aqui no Rio, com relação a tratamento de água. Então, a região metropolitana, eu estou lutando para, assim, já estou nessa briga, tá, de ser a maior da região metropolitana, do produto mais atrativo, né. Estou indo para a região dos lagos e depois a Nordeste, cara, são filiais. Então, basicamente montar núcleos da região metropolitana, região dos lagos e Nordeste posteriormente. Show. Essa é a meta para essa. Show, Ariel. Agora está focado. Focadíssimo. Beleza. E você, Paula? Chico, meu propósito é fazer com que as pessoas encontrem o seu verdadeiro propósito de vida, assim como eu encontrei o meu, né? Eu fui da água para o vinho, trabalhava no meio corporativo e descobri que aquilo já não me satisfazia mais. Então, hoje eu trabalho com bem-estar, né, desenvolvimento pessoal. Então, o meu sonho é fazer com que as pessoas descubram, né, os seus verdadeiros propósitos, descubram quem elas são, nessa vida ainda, né, se possível. Tá certo. Beleza, Paulo. E profissionalmente? Profissionalmente, eu viso trabalhar com palestras, né, cursos de desenvolvimento pessoal. Eu já estou trabalhando acho que até meio mais diretamente com isso já, né? Eu tenho 2 cursos, que primeiro é o curso de meditação do Foco Pleno, onde eu ajudo as pessoas através da meditação, né, se autoconhecerem, e com isso elas terem mais foco e clareza para poder conseguir atingir seus objetivos de vida. E estou também agora com um curso sobre relacionamentos, né, para curadores do passado, relacionamentos que terminaram, enfim, através da cura do feminino, com os chakras, que são os centros energéticos. Então, estou com esses 2 cursos, né, já estão sendo alinhavados aí para a base digital, e estou começando agora a desenvolver o presencial também. Muito bom, muito bom. Gente, olha só, foi muito legal esse papo aqui, passou muito rápido, né? Verdade, foi muito bom, Chico. Muito bom estar aqui com vocês, agradeço, assim, gratidão imensa pelo que vocês são. Eu tenho certeza que vocês vão alcançar muito mais ainda, e estamos juntos aí para sempre. Então aqui a gente acabamos hoje com o primeiro papo com o Chico aqui, espero que vocês também tenham gostado. Curte aí, manda para os teus amigos, que a gente vai em frente, tá legal? Então vamos lá, tamo junto, conto com vocês.